Tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Vamos começar mais este culto agradecendo por todo este mês que nós vivemos, né? E por este que ainda está começando agora. Vou pedir para você se colocar de pé um pouquinho, para a gente orar. Hoje a gente tem muitas novidades, né? Temos aí o Servir Dança, que vai começar com a gente hoje, a primeira apresentação, muito linda. Já estão todas lindas ali preparadas. Eu gostaria de falar para vocês sobre a formatura, né, do Raízes. Vai ser no 4º domingo deste mês, no dia 26. Nesse dia, você que vai fazer essa formatura, né, que vai se formar, nós vamos fazer um café da manhã aqui, às 10? Às 10? Às 10, a gente começa aqui o café da manhã, para a gente poder confraternizar e entregar depois para vocês o certificado. Parabéns a todos que se formaram e os que ainda vão se formar também. Se vocês tiverem interesse de fazer o curso, de conhecer mais da igreja, por favor, depois pode procurar o Roberto, o pastor Roberto, ele que faz o curso. E gostaria de agradecer vocês pela presença hoje aqui de manhã, nessa manhã tão gostosa, esse domingo tão lindo, né? Que domingo lindo que está fazendo hoje. E também pedir para vocês sobre os alimentos, né? Quando vocês puderem. Hoje é ceia, né? Mas não só na ceia, todos os domingos, quando vocês puderem, tragam um alimento para abençoar as famílias. A gente precisa de alguns itens para terminar de montar as cestas, né? Que nós estamos doando, estamos ajudando. Mês passado foram 8 famílias, mais um outro instituto que a gente está ajudando também. Traga alimentos não perecíveis. Traga o que você tem na sua casa, ou passe no mercado, o que for mais confortável para você, mas não esqueça, porque é muito importante para nós ajudarmos essas famílias. Elas contam com a gente, né? Uma vez que a gente começa ajudando, né? Essas famílias contam com a gente. E agradecer você hoje pela presença aqui, da gente poder cultuar junto. Isso é muito bom. Vamos orar e agradecer ao Senhor por este dia maravilhoso. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã que o Senhor fez, para que possamos estar aqui juntos, em união, adorando o teu santo nome, Pai. Te agradecemos pela tua bendita graça, pela tua bendita paz, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que já temos vivido diante da tua presença. Guarda, Senhor, as nossas vidas, Senhor, nessa semana que inicia hoje, Pai, para que a gente possa viver uma semana de bênção, Senhor, debaixo da tua graça, e que mesmo nos dias difíceis, Senhor, porque eles existem e eles virão, que o Senhor esteja segurando nas nossas mãos, porque sabemos contigo, Senhor, somos muito mais do que vencedores. Obrigado por tudo, Pai, obrigado por cada família aqui representada, por cada vida. Abençoa, Senhor, a todos nós nessa noite. Te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom. Amém. Glória a Deus. Vamos alegrar o Senhor com nossas vozes? Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. Vamos cantar mais um louvor. Sei que ele é novo, mas a galera já conhece. Vamos lá. As palmas, ó. Vamos dançar um pouquinho, vai. Hoje tem a dança, mas a gente já vai começar a aquecer para as meninas da dança. Ó. De um lado, do outro. Ó. E a dança é muito boa, vai. Vamos louvar e render graças, ó. Render graças ao Senhor, vem celebrar. Ei, vem celebrar. Levante as mãos, levanta. Entre no clima, esse clima de total adoração. Ei, adoração. Alô, Zu! Por isso deixa seu corpo dance na presença, que não há outro Deus como. Diga, eu me sinto bem, me sinto bem. Só com Jesus viver o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Morreu por mim, naquela cruz. E hoje sou livre pra louvar e adorar. Diga, não existe outro como Jesus. Não existe outro como Jesus. Não existe amor tão grande que sacrifício na... Vamos louvar, vai! Vamos louvar, render graças ao Senhor, vem celebrar, ei, vem celebrar. Levante as mãos, entre no clima, toda adoração, ei, adoração. Por isso mesmo
seu corpo, dance na presença, e não há outro Deus como. Diga, eu me sinto bem, só com Jesus viver o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Morreu por mim, naquela cruz eu sou livre para adorar. Não existe outro como Jesus, não existe outro como Jesus. Não existe amor tão grande, o sacrifício não existe outro, não existe outro como Jesus. Não existe outro como Jesus. Não existe amor tão grande, o sacrifício. Diga como agradecer, como agradecer tudo que fez por mim, tudo que fez por mim. Diga como agradecer, adorar-te me deixa feliz. Não existe outro, não existe outro como Jesus. Não existe outro como Jesus. Não existe amor tão grande que o sacrifício. Diga, não existe outro, não existe outro como Jesus. Não existe outro como Jesus. Não existe amor tão grande que o sacrifício. Diga, eu me sinto bem, só com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Morreu por mim naquela cruz, e eu sou livre, louvar e adorar. Não existe outro como Jesus. Não existe outro como Jesus. Não existe amor tão grande, sacrifício não existe outro, não existe outro como Jesus. Não existe outro como Jesus. Não existe amor tão grande, sacrifício na cruz. Não existe outro como Jesus. Não existe outro como Jesus. Não existe amor tão grande, sacrifício na cruz. Essa música é uma versão, né? E quando eu escrevi essa versãozinha, era a época de Páscoa, né? E eu estava estudando sobre a Páscoa na época, que estava rolando teatro, e a gente imagina ali o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, né? E esses dias foi um amigo meu para Israel, e eles explicando e falando sobre os locais, sobre a crucificação, onde Jesus passou. E eu falei, caraca, bicho, teria essa moral não. Porque quando a gente imagina, né, fala, morreu por mim numa cruz e tal, é uma coisa tão distante assim, né? A gente vê, às vezes a gente enxerga distante e longe do que a gente está acostumado. Mas aí eu vendo aquela realidade ali do sepulcro, onde ele parou, onde ele apoiou, onde ele deixou cair a cruz, e você começa a ver a intensidade daquilo, né? Você fala, caraca, o cara morreu no meu lugar mesmo. Ele se entregou, ele colocou todos os meus pecados naquela cruz. Então assim, toda vez que eu venho para cá aos domingos, às vezes eu estou muito cansado, muito quebrado assim. Eu imagino que vocês também, sabe? Não é uma coisa que a gente, vou levantar domingão de manhã e vou lá no mercado, vou lá só fingir que eu vou louvar a Deus. Cara, de verdade, se você veio um dia nesse intuito, volta para casa, não vai valer de nada você estar aqui. Nossa, que maluco doido. É mesmo, bicho, de verdade. Não vale nada se você não estiver aqui de coração. Se você não chegar aqui e falar, Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue. Deus, eu não sou nada, eu sou pecador, me ajuda. Abastece a minha alma para eu continuar essa semana. Leva essa paz que existe aqui entre esse pessoal aqui para minha casa também. Entende? Eu acho que esse é o único motivo da gente estar aqui reunido. Porque aqui não é uma igreja, aqui é um teatro, certo? Mas a igreja é quando a gente está junto. Quando a gente fala que estamos juntos, quando estamos juntos, nosso encontro se chama Casa de Deus Pai. Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora e esquecesse que você está dentro de um teatro, esquecesse que tem esse cara aqui, esse pessoal todo aqui, as câmeras e tudo mais que a gente monta para ter esse culto. Mas que você falasse com o Senhor agora e fala, Deus, toca na minha vida. Senhor, conversa comigo. Fala, Senhor, eu preciso de Ti. Porque é tão fácil a gente virar para a pessoa do lado e cumprimentar e trocar uma ideia e falar que está tudo bem, está tudo certo, está levando. Mas fecha os seus olhos nesse momento e talvez a gente não tenha esse momento em casa.
que é tão corrido, que às vezes você passa batido, que até na oração você faz ela no automático. Então eu venho te convidar nesse momento para fechar os seus olhos e esquecer por um instante. E falar: Senhor, conversa comigo. Repete comigo assim, ó. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, toca na minha alma agora. Fala: Senhor, esse Seu amor, a Tua graça, que ela invada a minha casa nesse momento. Que as pessoas que estão lá agora sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Porque esse é o único motivo de eu estar aqui hoje. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o Teu cuidado, se eu não consigo ouvir a Tua voz, ainda assim confiarei. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem Te ver. Eu pertenço a Ti, Teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sei que o meu Redentor, vive, que se levantará sobre a terra. Tua bondade te transbordará meus desertos com misericórdia. Levante suas mãos e diga: Tua forte mão, diga, guarda os meus dias. Diga, mesmo sem Te ver, eu pertenço a Ti. Teu perdão me cura, Teu perdão me cura, Deus. Tua cruz, diga, eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Tua forte mão, diga, guarda os meus dias, mesmo sem Te ver. Diga, eu pertenço a Ti, Teu perdão me cura. Diga, a Tua cruz, e eu sei que não mereço, me amas como
porque Ele vive. Diga, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor não há. Diga, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, diga, estás nas mãos, estás nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Queremos convidar o Ministério de Dança a servir aqui. Glória a Deus. Palmas para o Senhor. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa
de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, assim nós cremos. Recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Dá lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos, o nosso encontro é casa. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. Graças a Deus, graças a Deus. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Tá muito bom, ficou um clima de casa aqui, não? Eu acho que essa é a nossa casa, é isso? Essa é a nossa casa, pode deixar, pode deixar. Tá muito bonito, o pessoal vai achar até que é a mesa da ceia. Paz, igreja, Deus abençoe vocês. Graças a Deus, que alegria estar com vocês. Mais um domingo, domingo precioso. Já agradeceu hoje? Já? Hoje nós começamos a primeira apresentação de dança. Nós entendemos dança como arte. Nós entendemos música como arte. É assim que nós entendemos. Obrigado. E nós entendemos que toda forma de arte é uma expressão simbólica daquilo como nós queremos expressar ao Senhor aquilo que sentimos, desejamos. Nós não acreditamos que dança e louvor é ato profético. Nós não acreditamos que dança e louvor é adoração. Nós acreditamos que é apenas um ato simbólico, na expressão técnica daquilo que sabemos
pois nós dedicamos a Ele tudo o que sabemos. A ponto de dançar, que seja entregue a Ele. Aqui, ou nas escolas de dança, onde elas estão dançando, ou nos teatros onde elas vão dançar, seja a música que for. Até porque ser o evangelho, aqui nesse espaço da dança, ficou muito fácil. Eu estou até emocionado. Quem não se emociona vendo, na hora que elas compõem a cena desta sala, o que talvez para você, que está tendo falta desse ambiente familiar, talvez seja a mensagem do evangelho para você. Aí sim. A mensagem da composição. Faz tempo que eu não vejo minha sala completa. Faz tempo que eu não vejo minha mesa completa. Olha como existe ministração, pregação através de todo o ato. E é assim que nós entendemos dança, louvor. Até porque a adoração é outra coisa. A adoração é vida. Tanto é que é mais fácil você expressar o evangelho aqui, porque está todo mundo contrito e restrito a um ambiente praticamente sacramentado. Sagrado não, sacramentado. Agora, onde elas vão ser o evangelho? Elas vão ser o evangelho dançando lá fora, nos teatros. Ali, aí eu quero ver ser evangelho. Aí sim eu quero ver você dançar, não se expor, conter o coração do orgulho. Aí é o desafio da vida cristã. E no meio de todo ser agradável a ponto de verem Cristo em você. Consegue entender? Esse é o grande desafio do evangelho. É para isso que nós pisamos nas fronteiras de toda a arte. E acredito que Deus vai proporcionar caminhos para que nós possamos pisar em toda forma de arte, colocar os nossos pés em toda forma de expressão e em todas elas dignificar ao Senhor. Quem crê assim? Amém? Deus abençoe a toda a dança, parabéns às meninas, sempre maravilhoso, uma expressão incrível, reflexiva, e tenho certeza que nós vamos guardar no nosso coração. E a música é extremamente simbólica porque hoje é ceia. E se tornou até santa, porque nós estamos em comunhão. E o partir do pão, sim, é o santo entre nós, que nos faz santo todos os dias. Vamos falar sobre contribuição? A gente contribui e depois nós vamos para a palavra. Mês passado, nós tivemos um momento, na verdade, desde o mês de agosto, tem sido momentos desafiadores. E essa semana, vocês sabem que assim, eu recebo muitas mensagens no Instagram, e principalmente no direct. Se alguém lê os comentários dos vídeos que eu posto, vocês acham ruins, no direct é pior, tá bom? Lá é muito mais preciso e pontual. Geralmente eles tendem a atacar meus filhos, minha esposa, por isso que vocês vão ver meu filho e minha esposa muito pouco. Por exemplo, ontem eu postei um history com a minha avó, que já faleceu, e tem hate no history da minha avó. É para você entender como funciona esse mecanismo. Quem trabalha com internet sabe como que se compõe esse processo. E esses dias falaram que a nossa igreja é uma igreja falida. E começaram a falar que é uma igreja falida porque se ela não se paga é porque ela não tem a bênção de Deus. Estão acostumados a observar, eles estão acostumados a observar o jovem rico e chamar de abençoado. Porque se compõe a uma cultura, e a igreja evangélica fincou seus pés nisso, dizendo que quem é rico é abençoado. Então, quando você vê alguém chegando de carro importado na frente da igreja, aqui nem dá para ver, né? Mas a pessoa vê chegando ali e fala, ó, abençoado! Ó, a bênção de Deus aí, né? E aí coloca a frase lá, foi Deus que me deu, né? Não é isso? Tem todo esse timbre da bênção de Deus ser material. Tem essa composição de que a bênção de Deus é o sinal da riqueza na sua vida. E se resumiu a isso. Vou pontuar 3 coisas, né? 3 não, virou só 2. Porque antes tinha também uma família ajustada. Hoje deixaram isso de canto, porque é muito difícil manter uma família ajustada. E muitas vezes tem alguns pastores e líderes que querem trocar suas esposas por outras. E aí isso deixaram de lado. Então ficou só riqueza e saúde, né, bem-estar corporal. Então você vê os pastores com lentes no dente, cabelo muito bem alinhado, e aí ele troca, né, a esposa ali por uma que está mais no perfil padrão social, ou mesmo uma famosa, e aí ele vai compondo, e aí ele compra um carro e aí chamam ele, olha que abençoado, abençoado. E é impressionante porque o que Jesus chama de bênção é o contrário de tudo isso. O que Jesus chamou de abençoado é o contrário disso.
Sem demagogia, é bom ter recurso para pagar as contas e ter uma sobrinha? É maravilhoso, mas isso não é ser abençoado. Bênção não tem, bênção, em hipótese nenhuma, tange o mundo natural. Se a gente transforma bênção no âmbito natural, quer dizer que nós não conhecemos o que é espiritual. Por isso que o jovem rico, quando se achega a Jesus, todo mundo chama ele, olha, que homem abençoado, que homem que cumpre a lei, porque o sinal de Deus na vida de um judeu praticante era ser rico. Era o sinal que ele cumpria tudo. E ele diz para Jesus, eu cumpro tudo. Naturalmente, Jesus faz uma inversão ali nele. Ele diz assim, então vai, vende tudo o que tem, dê aos necessitados e aí depois você me segue. Até porque para ser abençoado ao padrão de Jesus, é se desapegar das coisas deste mundo. Mas as pessoas estão tão apegadas aos padrões deste mundo e deste século, que você pode ver que as pregações sobre salvação e ressurreição e vida eterna sumiram. Ninguém mais quer falar de vida eterna. Ninguém mais quer comer flores no céu e mexer com um leão, assim como disseram as testemunhas de Jeová, né? Eles querem ter o Porsche, o leão ali, né? A Porsche, o cavalinho, eles querem ter a roupinha de marca, eles querem se vestir, se trajar como reis aqui neste mundo. Reinar no céu, para quem? Ser honrado no céu? Então, observaram tudo isso e eu entendo. E disseram, poxa, então, porque eles assistem o nosso culto e vou falar de novo aqui já para vocês pegarem, e aí vocês comentam um pouco mais ainda. Pode, aqui, ó, no mês passado, por exemplo, nós tínhamos chego a 52% da arrecadação para poder cumprir a nossa meta total e abaixou para 48% porque abriu um custo de contador que a gente aí não tem como evitar. Então, se vocês querem falar sobre ser abençoado, é que provavelmente você não está fazendo parte daquilo que o Senhor tem derramado entre nós na comunhão e no partir do pão. E nós temos aprendido a viver de glória em glória e de vitória em vitória. E começamos a compreender que mesmo que hoje nós estamos ali no negativo, no negativo como comunidade, nós entendemos que além desse negativo, nós temos uma comunhão que está mais do que positivo. Está sobrejando. Quando em Provérbios diz que os lagares transbordarão de vinho, vinho é sinônimo de alegria. E é isso que tem sobrejado em nós. Que alegria ver a dança aqui. Mesmo que a gente ficou, nesse mês passado, 52% no déficit. Né? Até porque a igreja, eu já disse, não tem lucro. Tá bom? Não tem lucro. Ela tem déficit, porque ela realmente, muitas vezes, não pagou a conta. E se tem uma sobra ali, não é sobra, ela tem que ser empregado. E se tem reserva, é para custeio. Tá? Se a igreja visa lucro, ela deixou de ser igreja e se tornou empresa. Por isso que quando a gente fala desse déficit, eu tenho certeza que em pouco tempo nossa comunidade vai se pagar. Nós temos feito esse experimento. Tenho certeza. Agora, ser abençoada, estar com a mão de Deus, está muito além desses pouquinho recurso de notinhas que, se você somar aqui com notas de 100, não vão dar 30, 40 notas de 100? Isso não é nada. Até porque o que nós construímos e convivemos aqui, se não existir esse espaço, continua. Se não existir cadeiras, continua. E o que você tem levado no coração, então, será inabalável. E é sobre essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Não essa. Essa aqui pode acontecer um incêndio aqui, a gente tem que sair todo mundo correndo, acabou a igreja. Semana que vem, vamos, casa de quem? Quem tem uma casa bonita? Casa? Pode. Lá em casa também dá, só não cabe. Vai ficar igual aqui as meninas dançando aqui, porque já vi que não cabe, já vi que vocês estavam ali dançando, tanto, né, só meio braço, porque não pode esticar um braço inteiro. Mas faz parte do processo. E ainda tem coro adulto, nós vamos encher isso aqui até não caber mais. Por quê? Mas o que é abençoado? É uma igreja cheia? Uma igreja é uma igreja numerosa? É uma igreja rica? Talvez para os homens. Para Jesus. Ele diz assim, quem que é abençoado? Vamos usar o bem-aventurados. Abençoados, bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Os mansos, humildes de coração. Os que são perseguidos por amor ao meu nome. Aqueles que choram.
Conselho. Leia, aos que estão dizendo isso, o Sermão da Montanha. E aí, nós estamos numa fase onde nós estamos tendo que converter evangélicos ao Evangelho. Triste. Por isso que quando alguém chega num movimento evangélico, eu não sei, uma igreja viva, e ele fala assim, eu sou satanista, mas estou buscando um caminho, você sabe que vai ser bem mais fácil do que quando ele diz, eu sou crente. Porque aquele que veio da dor, da profunda dor, ele chega aberto para o novo, e quando ele conhece a verdade, ele está muito mais próximo de segurar a salvação. Agora, quem é crente, esse tem barreiras e barreiras e barreiras, e é isso que nós vamos ministrar hoje, daqui a pouquinho. Mas, mesmo que a nossa meta, ela não seja alcançada, uma coisa eu digo a vocês, continuaremos na mesma tônica de ministração, sem que isso tome o nosso coração. Quando dê, ou quando doar, segundo o seu coração, consciência, com amor, com alegria. Tem que ser um momento de festa, de alegria. Entendendo que eu colaboro não para ter nada, mas por gratidão, somente isso. E que se esse valor ele vai macular, vai transgredir a sua saúde familiar, não entregue, guarde para você, faça suas contas certinho. Tem conta de água agora, água, luz, aluguel, tem muita coisa, não tira desse recurso não faz sentido. Se for dar, dê com alegria, esse é o que eu quero doar, é o que eu quero dar com alegria, porque eu tenho consciência disso. Como disse semana passada, e se tem alguém na sua família precisando muito, está ali necessitando, a necessidade dele é maior do que a nossa. Maior do que a nossa, mesmo nessa situação hoje. Mas eu tenho certeza que mesmo nessa tônica nós estamos fazendo uma prova social. O que é ser igreja, segundo o Evangelho? Sem obrigação. Será que é possível? Temos provado há 3 meses que sim, é possível. Mesmo que seja difícil. Mesmo que a gente tenha que sangrar um pouquinho aqui, fazer ali. Por exemplo, esse mês não teve jornalzinho. Corta o jornalzinho. Não tem mais uma câmera que a gente já ia comprar, corta a câmera que ia comprar, mas pelo menos tem 2, já está bom. Uma caixa ali deu um probleminha no drive, é o diabo tentando a gente aqui. Não deu para comprar ainda, mas dá um ajuste, eu diminuo ali um pouquinho do agudo ali, a gente vai ajustando, já melhorou, mas dá uma olhada que dá uma achadinha, mas nós vamos ajustar isso, vamos conseguir, nós vamos conseguir, vamos, não vamos? Até agora em novembro, dia 1 de novembro, a gente começa uma campanha na igreja, se prepare, uma campanha, não é 7 voltas, nem 7 mergulhos, não. Oi? Isso, nenhum tipo de referência espiritual, nenhum. Nossa, é mais que espiritual, é sobrenatural. O nome dessa campanha é Conte Comigo. Evangelho, para fora. Conte comigo. E aí você vai pensar em alguém que você vai falar essa frase lá da sua parentela e vai chegar e falar, conte comigo. Será que é possível? Meu Deus, é uma campanha para fora, para ser igreja. Além desses muros, ser a eclésia de Cristo aos arredores, aos confins da terra. Quando contribuir, tem aí o QR Code está na tela aqui do nosso lado esquerdo também. Contribua de coração, com alegria, deliberadamente, cada um na sua medida, sem medo do devorador, do migrador, do destruidor, do devorador, do tigrinho, de nada. Nenhum desses bichos, nenhum desses males te afetará, se a sua consciência estiver selada pelo poder do Evangelho verdadeiro. Nem lá fora, nem aqui dentro você será exposto a essa ganância do Deus vai me dar 100 vezes mais do que eu depositei. Não. 100 vezes mais ele já entregou na cruz, até porque é 100 vezes 0 que se tornou tudo, porque eu não tinha nada, ele multiplicou do nada tudo. E eu, abençoado é isso. Então não tenha medo, faça a sua doação com carinho, com respeito. E toda a transparência da nossa igreja está no nosso site, na área de membro, está lá, transparência. Aí você vai lá e você vai ver a nossa barrinha subindo lá. Espero que um dia a gente encoste. Não encostamos nenhuma vez ainda, mas nós vamos encostar lá e falar 100% pago. O dia que fizer isso aí, já pode comprar aqui confete, nós vamos fazer uma festa. Lembrando que a gente cortou algumas coisas aqui, porque na semana que vem,
Ao invés de locar a quadra lá só 1 hora, nós locamos 2 horas e meia para as crianças. Vamos diminuir a barrinha um pouquinho mais. Porque as crianças, dia 12, elas vão cantar aqui o louvor todo semana que vem. 3 músicas, o coral Crescer. Depois eles vão lá para cima, eles vão ficar lá. Então já se prepara, traz um lanche, porque eles vão ficar lá até 1h30 da tarde brincando, fazendo gincana, ganhando prêmio. Nós mandamos também imprimir uns presentes para as crianças, para que a gente possa dar uns presentes para as nossas crianças e cuidar de todas elas com amor. Vai ser um momento muito especial, tá? Nós não temos nós não temos medo de mergulhar, investir, porque é tanto amor que tem sobrejado e a gente vai investindo como nós podemos. Mesmo que ainda seja difícil, nós vamos prosseguir para o alvo, pois o alvo é Cristo em nós e através de nós. Né? Amém? Pode contribuir, eu vou tocar de novo. O Luca ainda está nos devendo, né? O Gael ainda está dando um trabalhinho, noites em claro, mas com certeza logo mais ele estará aqui. E aí quando ele estiver aqui, o Luca, o Gael e a Dani, nós vamos beijar muito todos eles e acolhê-los em amor. Amém? Contribua de coração. Vou fazer um solo ali enquanto você contribui. Vamos lá. Vamos para a palavra de hoje, Mateus 12. Mateus 12. A
partir do 22. Mateus 12, a partir do 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo? Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsavam os filhos de vocês? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado de blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Paramos aqui? A blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoada. Esse texto foi o terror da infância de muita gente. Se alguém conviveu no ambiente religioso, e eu quero que você participe agora, provavelmente você já deve ter tido medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Era muito comum ter histórias de pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo e aconteceram desgraças na vida delas, onde elas não conseguiram nem controlar. Alguém que falou mal sobre um pregador no púlpito, e olha só o que aconteceu. Um dia, história familiar. Essas são boas, a Mar não está aqui, eu volto. Histórias familiares. Minha bisavó faleceu 2 meses depois desse acontecimento. Ela foi numa vigília. Lúcida demais, né? E ela olhou, só que lúcida, mas falava umas besteiras, né? Uns palavrões, algumas coisas assim. E o pastor foi orar por ela nessa vigília. O pastor estava lá naquele movimento do Espírito e tal, e ele foi tentar derrubar ela. Né? Porque quando derruba, aí sim vem aquela unção, né, que liberta, e aí ele ficou empurrando a cabeça dela, e aí ela xingou ele. Porque ele queria derrubar ela. E ela xingou ele assim, ficou meio brava, assim, ficou meio estressada com isso, xingou o pastor. Para de me empurrar, eu não posso falar aqui. Mas era minha avó, ela era italiana, então o gabarito de palavrão é grande, né? O dicionário ali, já pense o que você quiser, mas isso. Ela adoece, alguns meses depois ela vem a falecer. Umas histórias surgiram, ela blasfemou contra o Espírito Santo. E ela foi ceifada desta terra. Blasfemar contra o Espírito Santo se tornou uma grande arma da igreja, um grande
escudo de blindagem para dizer o seguinte: se você questionar uma profecia, você blasfemou contra o Espírito Santo. Se você olhar um pastor pregando e falar assim, será que isso é bíblico mesmo? Blasfemou contra o Espírito Santo. Perdeu a salvação. Quem já perdeu a salvação aqui por causa disso? Tá. Tá. Então, vai ter... Então, o céu está ficando mais vazio. Bem mais que esse púlpito na dança. Vai ter bastante espaço lá, porque muitas pessoas já questionaram, duvidaram. Por exemplo, nesta mesma vigília de cair, um tio meu. Tá difícil, minha família, né? Esse tio ficava atrás da gente segurando. Acho que esse estereótipo vocês conhecem? É familiar? Ficava atrás assim. E a gente era adolescente, né? E a gente ficava assim, e o pastor lá empurrando. E aí o tio falava assim, cai logo para ele parar. Cai logo. Aí a gente caía. Aí o tio segurava a gente. Então, blasfêmia. Daiane sabe exatamente o que nós estamos falando aqui. Caiu muitas vezes assim também, nessas vigílias assim. Mas é que era um processo, porque tinha que ter essa magia do cai para ser liberto, cai para ser liberto. E aí é lógico, a vigília vai se estendendo e a mente vai ficando ainda mais, o que mais eu faço? Já caiu todo mundo, já manifestaram demônios, já expulsaram demônios, e ninguém pode questionar, todo mundo ali, se questionar, blasfemou. O pior de tudo, dormir vigília, blasfemou. Mas era uma luta com o sono. Nossa, Danilo, você também estava nessa. Olha só, tem um pessoal aqui das antigas, né? E assim, nesse caso, a gente ficava pescando assim na vigília, blasfemando. Ai, Jesus, blasfemei, será que eu serei perdoado? E esse medo, ele entrava numa neurose. E agora eu vou te falar um dado sobre questões de saúde mental. Grande parte das crises de saúde mental está pautada nesse texto. Grandes aflições, por quê? Porque foi uma forma de blindar. Então, quando o pastor chegava e falava, olha, 10% ou morte, 10% ou vai ficar pobre, 10% ou o devorador, o migrador, o cortador vai tomar tudo da sua vida, eu não posso questionar. Como é que eu questiono? Como é que eu chego ali na beirinha do púlpito, no final, e falo assim, pastor, eu talvez não concorde tanto com o que você está dizendo, é difícil, tal. Ele vai, blasfemou. Blasfemou. Pastor, eu não me enquadro mais nessa comunidade, eu quero ir para uma outra. Blasfemou. Você está questionando a palavra do profeta, do ungido do Senhor, do anjo da igreja, e por aí vai. Não pode, porque senão é blasfêmia. Ou seja, você está completamente imune de qualquer tipo de racionalidade. Pensar, criticar, contestar, não concordar. É aqui que a gente esbarrou na blasfêmia. Acabou. Estou blasfemando. Minha vida está acabada. É isso que esse texto está dizendo? De forma nenhuma. Esse texto está dizendo outra coisa. Até porque, acho que aqui entre nós, não há ninguém capaz de blasfemar. Blasfemar, você precisa entender exatamente quem o Cristo é. E ainda assim negá-lo, para ter favores. Fazendo com que o outro tropece. E é exatamente aqui que Jesus vai falar o seguinte: se vocês fazem os meus pequeninos tropeçarem, pendura uma pedra no pescoço e pula no mar. Palavras de Jesus. Blasfêmia, blasfemai, quer dizer ferir com intenção de dividir, de separar. Jesus não está falando para Galileu que naquela manhã falou, Deus, cadê a sua glória sobre mim? Cadê a sua cura sobre a minha família? Deus, me esquece, eu não quero mais falar com você. Não é esse não está blasfemando, esse só está colocando para fora a dor. E ele é pai. Mesmo pai, para que você como filho feche a porta com tudo na cara dele e daqui a pouco ele volta lá e fala, o que foi? O que está acontecendo? Está errado isso. Pai, misericordioso. E diz que a misericórdia de Deus dura para sempre.
Blasfemar não é o galileu que está ali criticando. Blasfemar não é romano que diz, eu não acredito nesse Cristo. Blasfemar é judeu fariseu que sabe que ele é o Cristo, mas que o Cristo vai desmontar o sisteminha de ganha-pão deles. E com aquele monte de presepados judeus galileus, que não tem um tostão, que não interessa absolutamente nada além do voto para que eles permaneçam no poder, para que eles continuem comandando a sinagoga, comandando o templo, comandando ainda os sacrifícios, e por isso que todo Cristo que se levanta para apresentar a verdade tem que ser morto. Dá para questionar o Cristo que curou a mulher do fluxo de sangue, até porque dá para falar, será que ela foi curada mesmo? Dá para questionar o Cristo que curou um cego de Jericó ali, nas beiras de Jericó. Mas não dá para questionar o Cristo que curou Lázaro da morte depois de 3 dias e falou, vem para fora. Está ficando incontestável. Está muito claro, está transparente como água. Está todo mundo vendo. É muita gente vendo esse Cristo como Cristo, o Messias. Até porque dizem assim, não será esse aí o filho de Davi? Vamos lembrar o seguinte, quando nós falamos filho de Davi, nós estamos falando aquele que é da linhagem real, que é segundo o coração de Deus. A linhagem real que até hoje no túmulo de Davi existem ortodoxos orando incessantemente para que Deus levante um rei como Davi foi. O povo está reconhecendo que existe um rei ali que é da linhagem messiânica. Jesus está sendo incontestável, os sinais são claros, a transformação é clara, então não tem mais como questionar milagres, não tem como mais questionar transformação, não tem como mais questionar o que Jesus tem feito na vida de alguns, e a minoria é cura, a maioria é transformação de vida, de mente. Até porque agora o fariseu diz assim, se não levar o pombinho no dia da Páscoa, sua família vai estar debaixo de maldição. E esses galileus que eram completamente escravos dessa religião estão dizendo, será? Será? Por isso que assim, quando eu pregar aqui, toda vez, escute e diz assim, será mesmo? Toda vez que eu pregar aqui, fala, será mesmo? Vou anotar qual que é, Mateus 12, vai para casa e começa a ler. Pensa um pouco, estuda alguns outros teólogos. Tem muita gente boa. Vai estudar, estuda, não sei, vou pensar um pouco mais. Será? Porque se eu não sou passivo, a sua inteligência, a sua capacidade de questionar, deixou de ser uma igreja, se tornou uma prisão. Igreja é comunidade. A ponto de você chegar aqui e falar, acho que você forçou um pouco a barra hoje. Vamos pensar um pouco mais então para forçar menos. Tranquilo? Vamos conversar. O que você pensa sobre isso? Penso isso, penso aquilo. Então talvez a gente seja diferente. Por exemplo, alguns aqui que podem chegar e falar assim, eu acredito no batismo com o Espírito Santo. O outro vai dizer assim, eu acredito no dom de línguas. Eu não acredito nem no dom de línguas, nem no batismo do Espírito Santo. Vamos conversar. Que tal? Vamos fazer um sarau aqui. Vamos colocar os meios, conversar um pouquinho. O que você pensa? Vamos falar sobre isso. É passivo. Mas agora você compreende que quando a gente fala sobre isso, é que o Cristo e o Evangelho, ele é tão libertador, que para desmontar esta obra, eu preciso falar que ele é Belzebu, usado pelo diabo. Por isso que, aqueles que começam a seguir o caminho do Evangelho, naturalmente vão falar que você desviou. Você vai perceber isso facilmente. E desviou. Por que desviou? Porque desviou. Porque agora ele não usa mais a roupa de crente. Ele saiu daqueles usos e costumes de crente, desviou. E por que ele desviou? Porque agora ele não faz mais campanha, desviou. E acabou a fé. Por que acabou a fé? Porque agora ele não encara mais a ceia como obrigação, desviou. Olha lá, isso deve ser obra do diabo, Belzebu. Só que olha que interessante, Jesus faz esse caminho. Ele diz assim, vocês estão dizendo para mim que é obra de Belzebu, certo? Belzebu, ou Baal-zebu, é um deus dos filisteus. Baal, senhor, Zebu, moscas. Seria o senhor das moscas. Seria muito mais próximo, bem próximo, do que hoje nós vemos isso como Ogum.
que é aqueles que ficam no meio dos mortos, das coisas mortas, dos lixos, da confusão e da bagunça. Esse seria o Baal-zebu, que era adorado unicamente para ser aplacado. Todo mundo tinha medo. Se Beelzebu vinha, acabou. O senhor das moscas, ele fica o quê? Ele fica no meio daquilo que está podre, que está estragado, que está morto. Eles fazem uma condição dizendo que Jesus, ele está ministrando isso, mas ele é guiado por aquilo que está no meio dos mortos. Aquilo que está no meio do que está podre. E Jesus, incrivelmente, usa uma ironia, dizendo assim, como que Satanás expulsa Satanás? O reino está dividido, e nenhum reino dividido subsistirá. Como que eu, como Satanás, expulso Satanás? Não faz muito sentido. Então é o diabo expulsando o diabo? Tem alguma coisa errada nessa conta. Não faz muito sentido. Como que o diabo está me usando para produzir nestes aqui algo bom, sendo que o Beelzebu ou o Baal-zebu quer morte, sendo que eu estou ministrando vida? O que Jesus está falando aqui, eu acho que em outras palavras, e agora é só a interpretação minha, ele está falando assim, vocês são muito burros. Vocês são muito burros, mas eu sei que não é burrice. É só manipulação mesmo. Vocês estão sendo blasfêmio e não burro. Vocês estão defendendo o seu próprio ego, o seu próprio bolso contra estes. E vocês estão dizendo que eu sou Baal-zebu porque eu não ando no meio da elite ortodoxa. Porque eu ando no meio exatamente daqueles que já estão podres na alma. Porque eu estou sentando com um pecador na mesa e vocês estão me chamando de Baal-zebu porque eu sento com eles. Vocês estão me colocando como este mal porque eu ando com quem é mal. Mas eu ando com eles para transportá-los da morte para a vida. Eu não sento na mesa do pecador para pecar, eu sento na mesa do pecador para transportá-los para a vida eterna e para o arrependimento. E o que está sendo feito na vida de cada um destes é inquestionável e não é obra de Satanás para Satanás. A obra que foi feita, que despertou tudo isso, foi um homem ouviu, e um homem viu e um homem ouviu. O homem ouviu e o homem... Simbolicamente, o homem ouviu e o homem viu. A partir daquilo que Jesus ministrou. Não tem nenhuma expulsão de demônios, ou tem? Vem para frente, ajoelha. Qual que é o seu nome? Não é isso? Fale agora. Qual que é o seu nome? Aí já vem, meu nome é... Como? Palmeiras não. Palmeiras. Meu nome é... Não, eu sou palmeirense, hein? Tá bom, vamos lá, continuando. Tá lá, qual que é o seu nome? Meu nome, sei lá, meu nome é, sei lá, Zé, tranca a rua, Zé Pilintra. Conhece, alguém já ouviu esse nome? Exu. Oi? Já ouviram esses nomes ou não? Já ouviram? São nomes, não são? São nomes que existem há pouquíssimos anos. Então, peraí, então não é isso. Da mesma maneira que Baal-zebu era um deus do filisteu que virou demônio na boca dos judeus. Até porque esses grandes ídolos que hoje, o Exu, isso aí tem alguns anos de criação. Agora o mal sempre existiu. Então eu sei que esse simbólico da nossa geração é o tranca-rua, o Zé Pilintra, são imagens que nós criamos dentro do nosso aspecto de tempo, mas esse mal profundo já existe desde antes. E a igreja sempre criou seus males para poder amedrontar, até porque eu tenho que falar que se está acontecendo tristeza na sua vida é obra do mal. E se você está saindo fora desse meu sistema, é o diabo. Por isso que se prepare
porque aqueles que seguem o caminho de Cristo e ministram a obra de Cristo e a paz, a esperança, a santificação por meio do Evangelho, que você é salvo pela graça por intermédio da fé e não por obras, para que ninguém se glorie, vão dizer para você, você é um profeta do Beelzebul. Você é o diabo. Por quê? Porque você está desviando as pessoas da igreja. Me perguntaram, por que você persegue tanto a igreja? Nunca persegui a igreja. Eu só assim como todos aqueles que pregaram o evangelho no Novo Testamento, eu não vou nem falar dos profetas, fizeram denunciar as práticas abusivas e blasfêmias da venda dos votos para que você tenha salvação. Da venda de um espaço no céu, num espaço na vida cristã, no espaço na congregação. E essa denúncia tem sido feita porque isso é uma obra que já vem desde os fariseus, na época de Jesus. E naturalmente é o seguinte, o homem ouviu e depois o homem viu. Até porque, o que liberta? Primeiro, falar o que não liberta. E aí nós vamos falar o que é a obra do Satanás. Reino dividido. Casa dividida. Agora vamos falar o que é diabólico? Casa dividida. Primeiro que a religião ortodoxa era dividida em várias composições. Já existiam duas escolas que eram inimigos mortais, Hilel e Shammai. Isso é do judaísmo antigo na época de Jesus. Além disso, você tem fariseus e saduceus. Mais uma divisão. Aí a divisão principal, judeu e samaritano. Se é samaritano, inferno. Está condenado, acabou. Aí Jesus vai andar com o samaritano, vai parar no poço e falar, vem que eu vou te dar de uma água que você nunca mais terá sede, e você receberá a vida eterna e ministra, e Samaria começa a ser tomado conta pelo evangelho da paz. É lógico que fariseu vai olhar e falar, e o sistema que nós estamos construindo, batendo pedra a pedra, fazem anos, vem um homem no meio da Galileia e começa a desmontar tudo isso com o poder da palavra que liberta verdadeiramente, sem fazer nenhum tipo de magia, sem ter nenhum templo. Não tem a igreja de Jesus, não tem ali a placa, essa é a igreja de Jesus. Pode ir lá para Israel, Michel citou hoje aqui, pode ir lá, acha a igreja de Jesus, não tem. A igreja é dos homens, isso aqui é coisa nossa. A igreja deles transcende esse espaço de pedras. A igreja dele é viva e é poderosa, aleluia. Aleluia, poderosa, e a obra que Ele tem feito em nós coloca para fora toda divisão. Então, se você quer entender o que é um diabo na nossa vida, é a divisão. Divide um casal e você vai ver se o diabo não entra ali. Divide um pai e um filho e você vai ver que o diabo não entra ali. E eu não estou falando de diabo, aquele homem de chifre, de rabo, não é esse diabo, é o mal, diabolos. Tentador, aquele que tenta o coração, divide uma amizade, divide uma igreja, divide um trabalho, divide uma companhia, divide um projeto, divide alguém que você ama e você vai ver se não se destrói, sucumbe, quebra, blasfêmia, blasfemai, dividir com intenção de destruir. Por isso que tem muito mais pessoas ajuntando milhares, mas dividindo do reino e destruindo. Porque se apegaram mais a líderes, a pessoas, a celebridades, são devotos de cantores gospel, ajoelha diante deles, e os cantores muitos sabem exatamente o que é evangelho e tem que depor. Não? Eu sei que eu ganho 40 mil reais para fazer o show, mas eu não posso deixar isso sobre a minha mesa, porque eu estou dividindo o reino. Pastor cobrando 14, 15 mil para pregar, sabendo que o que eu ganhei de graça, eu entrego de graça. Mas blasfemai, eu tenho que dividir, eles não podem saber, eu tenho que guardar, porque é a minha vida, porque Deus me abençoou, porque Deus me... E aí chega lá e faz a pirotecnia, e vai, eu tenho que revelar alguém, procura aí no Facebook o nome de alguém para eu revelar aqui. E aí eu tenho que manter, a atração tem que continuar, mas é blasfemai, eu tenho que cortar e dividir, e salvar o meu, mas e o Cristo? Mata, crucifica. Mas, cara, pelo amor de Deus, ele não fez nada. Mata e crucifica.
Então se prepare, porque por amor ao meu nome serão perseguidos. Porque este mundo vai salvar este mundo. O diabo vai salvar o diabo. Satanás vai salvar Satanás. Por isso que nós temos que proclamar de alta voz a verdade do Evangelho. Porque quando Jesus ministra, não tem o sai em nome de Jesus, até porque seria do próprio nome. Não tem como. Ele está ali, ele fala sobre o Evangelho e o homem escuta e vê. Escutar, porque toda palavra da verdade liberta. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Todo aquele que é surdo da inteligência do Evangelho terão os ouvidos abertos para ouvir essa mensagem que liberta verdadeiramente. E aí sim nós seremos livres, e os nossos olhos se abrirão. E agora eu vou te falar, quem tinha medo de blasfemar contra o Espírito Santo, impossível. Uma vez que você ouviu a verdade, acabou. Como que você blasfema? Consegue entender que o dia que você absorver essa verdade, não tem como negá-la. Não tem como continuar em palco. Não tem como continuar usando. É impossível, não dá mais. Não dá mais. Por isso que eu ainda creio que muitos ainda estão no percurso, talvez, da religião, porque não viram a verdade. Porque o dia que ouvir a voz do Cristo, os ouvidos se abrem, os olhos se abrem, e o demônio sai. Que demônio é esse? Até porque o demônio aqui é citado de maneira, ele estava endemoniado. Endemoniado do quê? Como? De que forma? Parece que o texto está trazendo que ele tem uma ação maligna sobre ele. E nada é mais maligno do que deixá-lo dessa maneira, como os fariseus passaram muitas vezes por cenas como essa e não fizeram absolutamente nada. É porque é sábado, é porque eu não toco endemoniado. É isso. É Jesus transitando no meio daqueles que já tinham perdido a esperança. Como eu. Como você. Que eu tenho certeza que você já esbarrou muitas vezes num lugar falando assim, não tenho mais esperança de nada. Talvez você esteja hoje com o casamento dividido, com o coração dividido, com os sentimentos divididos, com a sua vida cristã dividida. Talvez você esteja dividido consigo mesmo. Talvez tenha uma luta interior aí do seu eu contra o seu eu. Eu quero, não posso, desejo, mas não quero, o que eu faço? Talvez você seja uma grande farsa aqui. Veio aqui hoje, mas seu coração, seus desejos, suas pulsões te levam a um lugar que você não desejaria. Está dividido. Só o Evangelho pode unir você de novo e selar. Que o Senhor abra os seus ouvidos para que possa ouvir. Abra os seus olhos para que você possa ver. Que tem um lugar aqui. E aí nessa mesa, Mi, vem cá. E nessa mesa, cara, eu não conheço nenhuma mesa de amor do Evangelho que não expulsa qualquer legião. Eu não conheço nenhuma mesa do Evangelho que não cura qualquer dor. O filho está chorando porque caiu, ralou o joelho. Eu não conheço um colo de mãe que não acalma a tempestade daquele coração. Vem cá. Coloca lá a música para a gente. Hein? Eu não conheço. Eu não conheço um amor que não cura. Até porque diz em 1 João o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tem uma vez que o Evangelho não entra que o inimigo não sai. Não precisa de sai, não precisa disso, é só aqui, ó. Tem gente sendo liberta aqui e nem sabe. Tem reino que estava dividido, que vai pensar hoje e falar, a gente precisa se unir de novo. Tem casamento aqui que estava já rachado, quebrado, desistido. Os corações estavam distantes. Evangelho. Eu escuto e agora eu vejo. E começa a se unir de novo. Aí não tem espaço para diabo. Não tem fenda para o mal agir. Porém, nesse momento, nós entendemos o seguinte:
que o reino que permanece dividido com seus próprios interesses, jamais vai se unir no interesse de todos. Porque no Evangelho não é um abençoado, né? Somos abençoados. Somos uma igreja. Somos um povo. Reino dividido. Israel e Palestina. Só você ver. Quem é o vitorioso dessa guerra? Só o governo. Porque quando eu converso com pessoas de lá, só tem gente chorando. De um lado e de outro. A guerra só faz o pessoal sofrer. A guerra é a grande divisão. No Brasil, direita e esquerda. Só pensar. Quem ganha? Você? Eu? A gente só sofre. Agora, vamos nos unir como ser humano. Olha que terrível o atentado contra o Charlie Kirk. Independente do que ele falava, um ser humano. Mas ele pregava o ódio. Pode ser. Ou não. O ser humano. Pode ser. Concorda com ele ou não? Tanto faz. Uma coisa é certa. Se eu me dividir com ele como ser humano, acabou. Aí já estamos destruídos. E se eu não sou capaz de amá-lo na diferença dele, eu tenho que reavaliar o Evangelho em mim. É difícil, hein? Eita, como é difícil. Muito difícil. A proposta de Jesus é o seguinte: não sermos um reino dividido pelo Evangelho. Nos unirmos como família, como povo de Deus, nação eleita. E a partir deste momento, quero dizer para você, existe um poder, um amor, capaz de unir até a fenda mais profunda da sua alma. E o meu convite a você é a mesa. Mesa? Mesa? Pode cantar. Fui convidado à mesa. Olha o Baruque, até ele veio cantar com a gente hoje. Tá no final. Isso. Baruque. Tira o Baruque. Não, deixa o Baruque com a gente. Tchau, Baruque. Isso. Deixa eu ver aí. Calma. Tava tudo certo. Fui convidado a mesa. Tirei o Baruque. Sai, Baruque. Não que a gente não goste de você. E vim reconhecer. Não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos. Pastora, vem. Felizes ou feridos. Gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. Tua graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. Todos pegaram o pão e o suco de uva? Todos pegaram? Então se coloque de pé no seu lugar. Aí a gente vai coroa nossa comer simbolicamente. O Verbo nos amou, a solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. Cante, tua graça nos chamou, tua graça nos chamou à mesa do Senhor. Se você pode, feche os seus olhos e cante, há lugar na casa. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, de Deus Pai, a
Recomeça na casa, recomeço na casa, reunidos nele o nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham sobre o carregado. Vamos lá? Ih, o meu caiu aqui. Traga outro para mim, por favor. Meu pãozinho caiu. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando que essa ceia é simbólica, a ceia ela é da comunhão. E um dos caminhos para fazer mais um medo de blasfêmia foi a ceia. Até porque aquele que não analisa a si mesmo e toma a ceia injustamente, esse toma para condenação. Não é isso? Que na verdade tem a ver com anácreno no grego. Perícia. Então não tem... Analisei o que eu fiz essa semana. É a vida toda. O ponto dessa análise é o seguinte: eu analiso minha vida toda. Se eu achei que eu sou digno, não toma. Se eu acho que eu mereço esse mês, não toma. Fala, não, eu não mereço. É o contrário. Você fala, mereço, então não toma. Porque a mesa não é para quem merece. É para quem foi convidado imerecidamente. Pela graça. Vamos tomar? O meu tá difícil de abrir aqui. Pronto. Vamos? Esse é o corpo de Cristo. Foi assim que Jesus disse na última ceia. Fazemos isso em memória dele. É o pão partido, o pão vivo que desceu do céu, que foi a cruz, que foi partido por todos nós. Vem cá. Cadê? Vem cá, filho. Vem cá, vem cá. Oi? Ih, fica tranquilo. Fica tranquilo, a gente está em casa aqui. Estamos em casa. Vem cá, vem do outro lado aqui. Vamos lá? Comei do corpo de Cristo. Todos nós. Vamos tomar junto? Te amo também, filho. Te amo, filho. Sua mãe que ainda não desceu, né? Tá bom, tranquilo. E esse é o cálice da nova aliança. Nova aliança. Não é nova aliança? Nova aliança. É esse cálice dessa nova aliança que acontece tudo isso que nós falamos aqui. Todo esse enredo de hoje é o cálice da nova aliança. Ainda bem que eles perceberam exatamente onde Cristo estava andando, no meio das moscas, onde nós estávamos mortos. E assim como simbolicamente Ezequiel anda no meio dos mortos e ressuscita um grande exército, Cristo andou no meio de nós e ressuscitou um grande exército. O exército da verdade e da vida. E por isso que nós observamos o teu sangue na cruz e entendemos que é Ele que nos limpa e nos lava e não o que fazemos, porque nós não podemos fazer nada. Sem Ti, nada podemos fazer. Bebei, todos. Eu agradeço a sua presença na nossa ceia e semana que vem convide um amigo, traga os filhos dos seus amigos, traga os seus filhos, porque semana que vem nós temos algo muito especial. Dia 12 de outubro, o culto com as nossas crianças, elas farão todo o nosso momento de louvor e adoração. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus estejam no nosso coração hoje e para todos sempre. Deus abençoe grandemente sua vida.